Primeiramente, quero começar dando boa noite, né, aos participantes, agradecer pela participação de todos, agradecer também a Raquel e a Clarissa pela participação. Eu vou colocar aqui uma tela para poder falar um pouco do evento, como que ele surgiu, e também gostaria muito que a Raquel falasse um pouco dela, a Clarissa também, como que a Raquel veio parar, né, no mercado financeiro, e a Clarissa, como que ela desenvolveu um projeto tão bacana, que é um projeto de mulheres engajadas com áreas, né, projetos ambientais e projetos da cidade também, né, Clarissa? Eu vou compartilhar aqui a tela, depois eu quero que você fale um pouquinho a respeito do seu projeto. Combinado. Então, a gente começa, eu começo aqui ou a Clarissa começa? Eu vou começar aqui, eu vou só falar um pouquinho do evento, aí eu vou passar a palavra para você e para a Clarissa. Tá bom, combinado. O Saia Justa de Finanças, ele foi um evento que nasceu de uma ideia de fazer algo no mês de outubro para poder fazer uma homenagem para, no caso do Outubro Rosa, né? Para falar um pouco sobre a conscientização também em relação ao câncer de mama e também falar com o público feminino com uma linguagem que fosse mais acessível. A gente fez a primeira edição ano passado, foi um evento presencial. A nossa ideia também, não fosse a pandemia, era fazer um evento presencial esse ano também, mas infelizmente por conta da pandemia a gente teve, né, que adaptar esse evento para um evento através de um webinar. O ano passado a gente fez um bate-papo num espaço aqui em Belo Horizonte, numa pizzaria que chama 68, onde a gente contou com a presença de 3 assets representadas por mulheres, que foi a Emanuela, a Emanuela, foi a Mayra, que é da Icatu, a Emanuela da DLM e a Lúcia da Rix Capital. E foi um evento muito bacana, a gente fez um bate-papo e contamos com a presença aí de 60 mulheres. E esse ano a gente está fazendo um evento com a presença da Raquel e com a presença da Clarissa, para a gente poder também bater um papo aqui com vocês de uma forma bem descontraída. No final, a gente também quer abrir para perguntas. A gente trouxe alguns temas aqui para poder discutir com a Raquel, para a Raquel trazer informação para a gente a respeito do que está acontecendo, né? Esse mundo pós-pandemia, ele realmente trouxe uma série de novidades para a gente, trouxe algumas coisas ruins, mas trouxeram outras coisas boas também. Eu sou sócia fundadora da Aspen Investimentos, tive uma carreira de 24 anos no mercado financeiro, em bancos, e resolvi sair para poder iniciar um projeto novo, voltado para trabalhar apenas com investimento. A minha formação acadêmica é toda nessa área de mercado de capitais, e hoje eu conto aqui na Aspen com 30 assessores, e tem uma mesa também que atende a parte de estratégia da Aspen, tanto na renda fixa quanto na renda variável. Eu quero passar agora a palavra para a Raquel, quero que ela fale um pouco dela, da trajetória dela, como que ela chegou na XP. Legal. Bom, muito obrigada pelo convite. Adorei estar aqui com vocês, né? Estar aqui falando de investimentos, falando de economia para o público feminino. Eu gosto muito de trazer isso. Eu acho que ainda as mulheres ainda não se sentem seguras o suficiente para investir, né? E muitas pesquisas indicam que parte disso é porque elas não sentem que elas sabem o suficiente, né? E a gente sabe que as mulheres também têm esse viés de achar que precisa saber muito mais, né? Para começar a fazer qualquer coisa. Bom, de qualquer maneira, me apresentando aqui, eu sou a Raquel de Sarra, eu trabalho aqui como analista de macroeconomia na XP Investimentos, e na verdade, eu tenho uma carreira bem diferente, né, bem heterodoxa, né, já passei por algumas coisas diferentes, sempre ligada um pouco, né, sempre ligada ali à economia, à política, mas é a primeira vez que eu trabalho como analista no mercado financeiro. Então, eu sou graduada em Relações Internacionais pela PUC de São Paulo, eu sou mestre em Economia Política Internacional pela London School of Economics, e eu estou terminando um segundo mestrado agora em Economia pelo Instituto Brasiliense de Direito Público. Então, e eu trabalhava, né, eu trabalhei muitos anos, já trabalhei em consultoria, já trabalhei como colaboradora da Economist Intelligence Unit, né, que é o braço de consultoria da revista Economist no Brasil,
enfim, cobrindo o Brasil, e eu trabalhava como economista e gerente de políticas públicas no governo britânico no Brasil. Então, eu tinha, assim, né, era um trabalho que eu estava do outro lado da economia, né? Eu estava olhando ali para as políticas públicas e para o desenvolvimento de políticas públicas e como a análise da economia podia aí facilitar, né, a aproximação dos dois países, né? Então, um trabalho ali, trabalhando muito mais, eu olhava o mercado financeiro, mas era muito mais ali para uma regulação, né, bem diferente do que eu faço hoje. E aí eu vim aqui, teve essa oportunidade. Eu queria enveredar um pouco para o caminho mais, testar o outro lado da economia, né? Que é estando do lado do mercado. E aí surgiu essa oportunidade aqui na XP e eu vim aqui para a XP trabalhar como analista de macroeconomia. Hoje, no time de economia, eu cubro a parte de fiscal e, lógico, né, conjuntura aqui, como vocês vão ver, pegando emprestado conhecimento de todos os meus colegas de toda a equipe aqui de economia. E é muito bacana, assim, a gente vê, né, mulheres também cuidando dessa área, a gente vê que ainda é um mundo muito masculino, né, Raquel? Assim, esse mundo de investimento ainda é um mundo onde tem a maioria são homens, então é bacana a gente ver uma mulher também, assim. E a XP, ela está com um projeto muito bacana agora também, né? Parece que ela quer aumentar o quadro para 50% com o público feminino. Eu achei a iniciativa muito bacana. A gente tem esse comprometimento, tem uma diretoria ESG, né, que está olhando tanto para a parte de ESG nos investimentos, quanto na parte da empresa mesmo, né, da própria XP, e isso passa com certeza pela questão da diversidade, e ainda temos um quadro com poucas mulheres, né, comparativamente, a gente quer chegar a 50%, 50%. Então, esse é o objetivo, e a gente tem um grupo, né, de mulheres na XP, que é o MLR3, né, que é um grupo de mulheres da XP que a gente tem uma série de iniciativas. Hoje mesmo eu fiz uma sessão de coach, né, assim, de mentorado com uma série de alunas, né, de universitárias, de administração, economia, engenharia, né, para falar sobre carreira, sobre trajetória. Então, é muito legal a gente estar tentando trazer essa visão da mulher no mercado financeiro, né, desde lá do comecinho, para ela poder entrar e saber que esse mercado também é para as mulheres. Ótimo. Passar a palavra agora para a Clarissa, para ela falar um pouco sobre ela e sobre o projeto também, como que ela teve a ideia também de montar o projeto das Marias Bonitas. Você pode falar um pouco para a gente, Clarissa, de você e como você montou o projeto? Bom, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui só no meio de mulheres muito feras. Para mim é uma alegria de receber esse convite, de poder falar um pouquinho sobre as Marias Bonitas. E eu sou formada em administração, e desde que eu formei eu tenho um único emprego, que era uma empresa familiar, que continua até hoje. Devido ao falecimento da minha mãe, eu assumi essa empresa em 1994. Hoje estou completando 26 anos de casada, então estou aqui compartilhando esse momento com vocês, mas 26 anos também de uma parceria com o meu marido, que acreditou também no negócio. E a experiência da vida é uma mega escola. E exatamente por causa disso, há 3 anos, nós começamos aqui no bairro de Lourdes esse movimento de vizinhas, cidadãs, uma olhando pela outra, cuidando da outra, começando a fazer algumas solicitações para os gestores públicos, tanto na esfera municipal, estadual, para que pudéssemos trazer melhorias aqui para o bairro. E começamos também com um evento pequeno, um bazar, dando visibilidade a pequenas empreendedoras que tinham os negócios em casa, mas que não tinham uma vitrine, e fizemos esse evento beneficente. E ao fazer esse evento beneficente, nós vimos o tanto que nós poderíamos agir mais, fazer mais, ajudar mais, e fazer com que projetos que estão começando ou projetos já estruturados e que sempre precisam de sustentabilidade, de apoio, que a gente pudesse atuar junto com eles. Nós começamos aqui no bairro de Lourdes com em torno de 20 mulheres, e hoje somos uma rede aí de mais de 2.000 mulheres participando,
e fazendo toda essa reversão voluntária para projetos sociais. Clarissa, hoje Ontem são nós quantos participamos... grupos? Oi? Hoje são quantos grupos? Hoje já são, nos bairros e nas cidades, a gente já tem 17 grupos, mais 13 subgrupos, que a gente chama, né, os grupos específicos com outras atividades. Então, são 30 grupos no total. E ontem, né, ontem a gente realizou o primeiro bingo virtual das Marias Bonitas para ajudarmos 2 projetos, que é o projeto Cor, que combina muito com o tema aqui do evento, Emília, que é voltado para atendimento a mulheres carentes com câncer de mama, e o outro é voltado para a educação, que é o projeto Instituto Grito, que hoje faz parte da rede Gerando Falcões, e são essas duas vertentes que a gente acha que precisa de muita participação, que é a questão da saúde pública e a questão também da educação para pessoas que não têm tantas oportunidades. Agradeço aqui a oportunidade e todas as participantes que estão nos ouvindo estão convidadas a participar. O Instagram é Marias Bonitas de Lourdes, só mandar uma mensagem por lá, entrar nos nossos grupos, porque fazer o bem é a nossa felicidade. Muito obrigada, muito bacana o projeto que você criou, e assim, eu faço parte do Marias Bonitas do Sion, e Isso eu vejo mesmo. quanto assim, de engajamento tem, né? Foi feita uma campanha recentemente também, de fazer as blusas também, com a gente fazer manualmente as blusas para poder entregar também, né, para mulheres desassistidas, foi bem bacana. Aquela foi a customização para as mulheres Isso. do projeto Diálogos pela Liberdade. E nós conseguimos entregar lá em torno de 350 camisas no mês do aniversário das Marias Bonitas. E aproveitando, Raquel, em julho também a gente fez um evento voltado para investimento, até com um grupo aí de São Paulo, que elas criaram uma plataforma super interessante que chama GIMI, Grupo Independente de Mulheres Investidoras, e elas deram uma palestra para a gente em julho, e eu acho super interessante e importante essa abertura que vocês estão dando para que a gente aprenda mais e que veja, né, que dinheiro na mão não é vendaval, dinheiro na mão é aplicação. Com certeza, com certeza. Não, é legal. Eu vejo agora diversos grupos, né, de mulheres investidoras. Eu acho muito bacana. Muita gente vem falar comigo, né, sobre como investir. Eu tenho um curso que eu fiz numa plataforma chamada Women Creating, que eu faço, né, são conceitos eu digo que não é nem de investimento ainda, é no antes, né? São conceitos de orçamento familiar. Né, familiar, seja você uma pessoa, diversas pessoas, mas um orçamento pessoal, né? Então, eu acho que a gente tem que começar por aí, né? E é importante porque a gente sabe que também isso está muito, a independência financeira está muito relacionada com a própria independência da mulher, né? Tem muitas mulheres que dependem de um parceiro ali para estar, inclusive financeiramente, pode estar num relacionamento abusivo, então dar essa independência de gestão das finanças é muito importante. Isso aí. Eu vou tirar aqui da tela para ficar mais fácil aqui o nosso bate-papo, a gente poder visualizar melhor uma outra. E eu queria começar, Raquel, com um tema que seria realmente aí o mundo pós-pandemia. Como que você vê esse novo normal? Realmente, o que você acha que vai ficar? Porque muita gente fala do home office, mas algumas pessoas têm dúvidas se o home office realmente ficar ou se as pessoas vão sentir necessidade de voltar para o escritório, e a gente sabe que isso acaba envolvendo também investimento, porque tem a questão também do fundo imobiliário, que aí se as pessoas realmente forem fazer home office, afeta lajes corporativas, enfim, não tem como, uma coisa sempre afeta a outra, né? Então, assim, é sempre muito bom a gente saber de economia, saber de política, porque isso impacta diretamente nos nossos investimentos. Então, queria ouvir você, assim, como que você vê esse mundo aí pós-pandemia? O que você acha que realmente vai ficar e o que você acha que é só durante esse processo aí de pandemia? Olha, eu acho que a gente, né, antes de tudo, a gente falar assim, eu acho que essa pandemia, ela trouxe alguns movimentos, né? Um deles a gente ainda está vendo, que, lógico, a gente não pode falar de pós-pandemia quando a gente ainda está fazendo tudo online, quando a gente está vendo uma segunda onda de contágio na Europa. Então, assim,
eu acho que um dos movimentos foi trazer uma grande liquidez para os mercados. Eu acho que isso veio para ficar no curto prazo, né? Pelo menos assim, eu acho que os bancos centrais, pelo que a gente estava vendo, né? O movimento no começo desse ano, na verdade, era mais de uma normalização de política monetária, né? Então, a gente estava vendo, por exemplo, o Banco Central americano subindo a taxa de juros lentamente, né? E aí, quando começou essa pandemia, teve uma reunião extraordinária do Fed e ele já trouxe, né, já baixou a taxa de juros substancialmente. E a gente tem visto diversos outros bancos centrais fazendo isso, principalmente em países desenvolvidos, mas também em países em desenvolvimento, né? Então, eu acho que esse mundo de taxa de juros baixas e bastante liquidez, né, esse contexto, ele era um contexto muito depois da crise de 2008, ele ficou por um bom tempo e ele estava acabando, agora ele voltou, né? Ele voltou e ele veio para ficar por um tempo. Então, a gente é um mundo de abundância de liquidez, e aí países emergentes em um mundo desse, eles acabam se beneficiando, porque normalmente em países emergentes você tem você corre maiores riscos, mas você tem maiores retornos, né? Então, para o investidor internacional, para o investidor global, a gente tem esse ponto de vista. Falando mais da economia, da economia social, né? Eu acho que a gente tem muitos movimentos que, por exemplo, a gente vê até ontem eu estava fazendo uma palestra sobre economia digital e plataformas digitais, né, de compartilhamento e tudo mais. Era engraçado, porque essa pandemia, ela impulsionou algumas e enfraqueceu outras, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, o WeWork, o Airbnb, eles deram uma enfraquecida, porque essa questão de você compartilhar tudo compartilhar no sentido físico também, né? Você estar lá ao mesmo tempo, isso eu acho que as pessoas vão começar a pensar duas vezes, né? O Airbnb, eu acho que já começou a voltar, né? As pessoas já estão se sentindo um pouco mais seguras, mas o próprio escrutínio fica maior também, né? De limpeza, de tudo isso, então acaba tendo as pessoas acabam, a todo o setor de hotelaria e de turismo tem que se adaptar muito, né? Muito mesmo, então, desde café da manhã, até quantas pessoas você aceita, até quanto você deixa a pessoa esperando, então, assim, diversas coisas, mas ao mesmo tempo, e aí você tem, por exemplo, o WeWork, que enfim, tá passando por maus bocados, né, porque a gente tem aí toda essa tendência das pessoas ou trabalharem em casa ou voltarem a ter escritórios mais espaçados, né, todo mundo estava se espremendo, agora todo mundo voltou a se espaçar, né, então eu acho que a gente, e ao mesmo tempo que a gente tem esse movimento dessas plataformas que acabam sofrendo um pouco, na mesma plataforma de, enfim, economia digital e de compartilhamento, a gente tem, por exemplo, o Rappi, né, que nunca cresceu tanto, né? A gente tem plataformas, por exemplo, eu falo que o auge, que essa pandemia, ela fortaleceu o auge do que a gente vê que é a economia em rede, né? A economia, os ganhos de rede. E você tem, quando você vê, por exemplo, um entregador do Rappi com uma bicicleta do Itaú, né? Então, o cara tem a mochilinha do Rappi e a bicicleta do Itaú. Ele não tem nenhum ativo, né? Ele está usando tudo de economia compartilhada. Então, acho que algumas dessas tendências, elas vieram para ficar, elas foram fortalecidas pela pandemia, eu acho difícil elas se reverterem, mas outras eu acho que é uma questão de tempo, então não acho que é o fim de todos os escritórios, eu não acho que é o fim dos fundos imobiliários, porque é o fim dos escritórios, né? Eu acho que a gente vai ter adaptações, escritórios maiores, né? Com, assim, espaçamento maior, né? Você vai ter a flexibilidade do home office, mas não significa que ninguém mais volta para o escritório, né? Você tem, por exemplo, um próprio fundo, o próprio investimento da XP em um grande terreno para fazer a Vila XP, né? Então, não é que as pessoas vão ficar só em casa, né? Eu acho que mudou um pouco a visão sobre o escritório, sobre o dia a dia no trabalho. Mas eu também não acho que é uma sangria desatada que ninguém mais vai frequentar nenhum tipo de laje corporativa, né? Acho que pelo contrário, acho que você muda, adapta e se torna ainda mais sofisticado. Eu estava ouvindo uma palestra do Ricardo Amorim, logo ali no auge da pandemia, onde ele falava assim das tendências que ele achava que iriam surgir, né? Uma delas era essa questão também do pessoal sair dos grandes centros e buscar também mais qualidade de vida, né, em condomínios próximos aos grandes centros, e que isso poderia até assim ajudar de alguma forma também a questão da mobilidade, porque hoje também a gente tem, né, aí as cidades
com um trânsito bem sobrecarregado, os grandes centros principalmente, ele achava que podia ajudar nisso também. De alguma forma, assim, a gente viu uma valorização realmente, não sei falar assim, né, em São Paulo, como é que foi, mas aqui em BH, por exemplo, a gente viu uma valorização, por exemplo, dos condomínios, de lote em condomínio e tal. E como é que você vê isso, Raquel? Você acha que realmente isso também acontecer? Você acha que vai acontecer isso mesmo? As pessoas vão sair dos grandes centros e ir mais em volta, né, condomínios, em volta dos grandes centros, buscando qualidade de vida? Você acha que a pandemia vai deixar esse legado também? Eu acho que sim, eu acho que vai, assim como a gente vê nos Estados Unidos, né? Um dos setores que está mais puxando nos Estados Unidos, aqui também no Brasil, né? É o setor da construção, né? Então a gente vê nos Estados Unidos, por exemplo, o setor imobiliário, né? Tanto as residências usadas quanto as novas residências estão crescendo muito, né? Assim, o número de compras. Eu acho que isso une muito com o que eu falei no começo, que foi a era dos juros baixos, né? Os juros historicamente baixos, eles incentivam a compra de imóveis, porque as pessoas querem, no fundo, eu sempre falo, eu trabalho com investimentos, mas quando você fala sobre imóvel, eu acho que tem uma questão de economia comportamental ali, né? A pessoa quer ter a casa própria, por mais que às vezes, né, por vezes não valha a pena, né? Por vezes, financeiramente, se você colocar ali na conta, principalmente nos grandes centros urbanos, que são muito caros os imóveis, talvez não valha a pena e vale mais a pena você alugar. Mas a pessoa ela quer ter a casa própria, né? As pessoas querem ter aquele, se tudo der errado, eu não quero pagar aluguel, né? E a gente tem que, com certeza, levar isso em consideração quando faz uma análise econômica. Você não pode ignorar o fato de que as pessoas têm comportamentos, né? Não só totalmente racionais, né? Nesse sentido. Então, eu acho que, com certeza, tem esse movimento. A gente vê nos Estados Unidos, a gente vê na Europa, a gente vê no Brasil, né, nas grandes cidades. Então, uma procura por casas no litoral, por condomínios afastados. Então, é um outro tipo, né? Uma questão, ao mesmo tempo que você tem as lajes corporativas, que elas continuam, mas elas mudam um pouco o perfil, o próprio setor imobiliário também muda, né? Você sai um pouco dos grandes centros e você vai mais para áreas que antes, que já foram valorizadas em um momento, deixaram de valorizar porque as cidades começaram a chamar mais, voltam a se valorizar, né? E eu acho que isso vai ser um legado sim, porque hoje a gente viu muita coisa. Eu que trabalhei no governo estrangeiro, eu tinha que fazer muito, não dava para eu ficar viajando toda hora, né? Então eu fazia muito reunião online, eu já fazia muito home office, a minha equipe ficava em Brasília, então completamente diferente, né? E eu falava isso muito quando eu comecei no mercado financeiro, eu falava, gente, é muito normal, tudo se faz online, dá na mesma, e ninguém acreditava em mim, né? Então, acho que tinha muita gente, tinha muitas indústrias que ainda haviam, muitos setores que ainda se viam, principalmente aqueles menos internacionalizados, como o mercado financeiro, que é totalmente doméstico, né? Você não tinha essa noção de que dá, né? E agora a gente vê aqui, né, o Zoom sendo uma das empresas que mais valorizou durante essa pandemia na Bolsa Americana. Sim, uma outra questão, assim, é a questão da segunda onda, né? Que a gente vê aí a segunda onda voltando em alguns países, né? E na Europa e tudo mais, e a gente fica preocupado, assim, porque aqui no Brasil, se volta uma segunda onda, o quão, assim, eu acho que a questão econômica, assim, é a questão que mais preocupa, né? Porque eu acho que a gente não está preparado para uma segunda onda em termos, assim, econômicos aqui no Brasil, né, Raquel? Como que você vê, assim, caso acontecesse uma segunda onda aqui no Brasil, como que seria, assim, o que poderia acontecer? Olha, o que tudo indica dos modelos, né, e observando os dados do Covid mesmo, de como o Covid está evoluindo no Brasil, é difícil que a gente tenha uma segunda onda como a gente está vendo na Europa, porque e muita gente fez piada com isso, mas é verdade, a gente nunca saiu da primeira onda, porque a gente conseguiu achatar a curva. Então, a gente não teve uma curva com um grande pico, né? Por quê? Porque o isolamento foi feito muito cedo no Brasil, assim como em outros países da América Latina. E a gente, depois que a gente saiu do isolamento total, a gente começou, foi muito gradual a nossa volta, muito diferente dos países da Europa. Tiveram um lockdown muito rígido, e depois soltaram tudo, ninguém nem usava máscara. Até a semana passada não era obrigatório usar máscara no Reino Unido, né? E as pessoas continuam, nem todo mundo usa. Aqui, você não sai da rua sem máscara, né? Eu estava no litoral, eu acho que foi o único lugar que eu vi que as pessoas estavam sem máscara, mas de qualquer maneira você consegue, pelo menos onde eu estava, você consegue manter uma distância maior do que em São Paulo, que você está no mercado, que você está, né, que você tá andando na rua bem mais cheio. Então, assim, foi muito diferente a maneira como a gente lidou com a pandemia aqui, inclusive porque
o objetivo era não colapsar o sistema de saúde, e não colapsamos, né? Com exceção de pouquíssimos lugares, pouquíssimas cidades, o nosso sistema de saúde não entrou em colapso, né? Então, a gente, de fato, conseguiu achatar a curva de contágio, mas isso significa que a gente teve que conviver com o vírus por mais tempo. Então, a gente nunca saiu, né? A gente subiu e continuou num platô, né? Então, acho que a probabilidade é pequena. Mas, da mesma maneira como os outros países que estão tendo uma onda de contágio maior, a gente está vendo muito a evolução da própria resposta médica, né? Do protocolo médico, do protocolo mesmo social. O número, lógico, a gente ainda tem que acompanhar os últimos crescimentos nos dados de contágio. Ainda não completou 3 semanas, que é mais ou menos quando você vê o equivalente à morte, né? Que é mais ou menos o que a gente vê na estatística, o número de mortes, mais ou menos 3 semanas depois do que subiu o contágio, né? Então, a gente ainda tem que observar. Mas, ao que tudo indica, é uma população mais jovem sendo contaminada, com o protocolo médico muito mais evoluído, a gente já sabe muito mais da doença, a gente sabe como tratar, a gente sabe como evitar, né? Vocês, com certeza, lembram, no começo da pandemia, tinha toda uma discussão de, se alguém com coronavírus sentou nessa cadeira, você senta amanhã, você pega o coronavírus. E não é isso que acontece, né? Toda a questão dos alimentos, de pedir alimento e pegar no alimento, não acontece também. A gente sabe que hoje, a gente sabe que é uma doença que é transmitida pela gotícula, né? Então, é lógico, não é impossível. Se alguém com coronavírus caiu uma gotícula ali de saliva na comida, mas é muito improvável, né? Mais remoto. Exato. Então, hoje a gente tem um conhecimento maior. Então, a resposta pode ser melhor, né? E é como você falou, nenhum país está pronto para mais lockdowns efetivos, para mais fechamentos. Então, eu acho altamente improvável que qualquer país estabeleça uma medida assim. O que a gente está vendo na Europa são medidas mais brandas. Então, como eles identificaram que normalmente as pessoas acabam pegando, não em ambientes de trabalho, que todo mundo presta atenção, todo mundo lava a mão, todo mundo põe máscara, são ambientes mais bares, restaurantes, aglomerações, festas, e aí, por isso, o toque de recolher em Paris e arredores, na Espanha, né, pubs fechando mais cedo no Reino Unido. Então, são essas medidas que a gente está vendo que são muito mais essas medidas do que medidas efetivas de fechamento, porque, de fato, a economia global não aguenta mais uma onda de fechamento, assim, da maneira como foi a primeira. Eu acho que nem psicologicamente. As pessoas não aguentam, né? Exato. Não, e tem isso. As pessoas não aguentam mais. A gente estava, com certeza, a gente estava falando isso no comitê hoje de economia, falando assim, olha, e tem outra, se os governos estabelecerem, ninguém vai seguir. Não vai. Exatamente. As pessoas pior, que elas não vão respeitar nada. A gente acha assim que um certo período para contribuir para que a contaminação caia, todos estão dispostos a dar. Mas nós já estamos desde março, né, gente? São 7 meses, o ser humano é um ser sociável, a gente não consegue ficar isolado por muito tempo. É verdade. Raquel, um outro tema também que tem se falado muito, né, e já está chegando aí muito próximo, né, da gente, são as eleições americanas, né? A disputa tá acirrada, assim, não tem ainda uma definição clara de quem vai ganhar e como que você vê, assim, caso o Trump ganhe, qual o cenário que você vê para os Estados Unidos e caso o Joe Biden ganhe, qual que é o cenário que você vê, assim, o que você vê de diferente entre um candidato e outro, se caso, né, quem foi eleito, assim, o que você vê que muda? Olha, eu acho que, assim, a gente não deve esperar grandes mudanças estruturais, né, em uma eleição. Então, é lógico que parece uma loucura dizer isso, né, porque, pô, a gente tá falando de candidatos completamente opostos, né, mas mesmo se a gente olhar na política econômica do Trump, ele mudou algumas coisas, mas não mudou nem perto de tudo que ele falou que ele ia mudar. A gente não tem um muro ali entre o México, os Estados Unidos não saíram de todos os acordos comerciais, eles modificaram alguns, mas continuam ali. Eu acho que a mudança mais radical foi na área de meio ambiente, né, que saiu do Acordo de Paris, mas mesmo assim, os Estados Unidos como federação saíram, mas muitos estados continuaram seguindo as mesmas diretrizes, né, muitos estados americanos, a nível estadual. Então, assim, teve uma mudança, eu acho que a principal, olhando para o mercado, foi ali a mudança de uma redução substancial de impostos, né, do imposto pessoa jurídica, ali passou de 34% para 21%,
Então, foi uma queda estrondosa que já fez o S&P, né, bombar, né, logo depois que foi tomada essa decisão, porque as empresas não precisaram fazer nada, elas só estavam pagando menos impostos e isso, obviamente, melhorava o resultado delas. Em termos de política econômica, a gente teve... hoje, a gente não tem mais nos Estados Unidos aquele partido que, pelo menos agora, que é o fiscalista, aquele que gasta menos. Não tem, o Trump foi, assim... foi um verdadeiro populista, né, em termos econômicos. Populismo econômico é você gastar muito. A grande diferença é que o Biden gastaria em algumas coisas que o Trump não gastaria, né? Então, por exemplo, o Trump gastou muito durante a pandemia com subsídios a produtores agrícolas nos Estados Unidos, né? Por quê? Porque ele é muito louco, né? Não tem nenhuma lógica econômica. Você coloca barreiras, né, tarifárias para produtos chineses, né? Aí os chineses respondem não comprando os produtos americanos ou também colocando barreiras, e aí o que encarece o produto americano e eles saem perdendo muito o produtor, e assim, diversos estudos mostram quanto eles perderam, né? O produtor de soja, o produtor de milho, porque no fim o chinês vai lá e compra do brasileiro, né? Que a gente compete com os Estados Unidos, o real está muito desvalorizado, então é mais barato e a gente não tem tarifas, né? Mas ao mesmo tempo, o que ele fez? Então, ao mesmo tempo que ele prejudicou esses produtores, né, com essas tarifas, ele deu subsídios a esses produtores. Então, o que o eleitor ele vê? Ele vê o subsídio, né? O impacto indireto da tarifa é muito longe, ele não vê, né? Então, acho que assim, o dinheiro está sendo gasto, e foram bilhões e bilhões de dólares gastos ali em subsídios, por exemplo. Né? Então, o dinheiro está sendo gasto, a grande diferença é aonde, né? Então, eu acho que quando a gente olha para as eleições, a grande questão que vai trazer volatilidade para os mercados é o curto prazo. Sempre tem volatilidade nos mercados no curto prazo quando há eleições. Tem até um texto que a gente escreveu lá na nossa plataforma de conteúdos, que eu mostrei um gráfico, né, de como em todas as eleições tem o VIX, né, que é ali o índice que mede, o índice de... Não é incerteza, é o índice, o índice do medo. É basicamente o índice do medo. Que ele, na verdade, ele mede, né, o quanto os analistas acham que vai ter de volatilidade na Bolsa, né, no S&P 500. E aí, se você olha o índice VIX, o índice VIX sempre subindo em períodos eleitorais. O mercado não gosta de incerteza. Os investidores não gostam de não saber o que vai acontecer amanhã. Então, muita gente esqueceu, mas quando o Trump foi eleito, foi a maior surpresa. Ninguém imaginava que ele ia ganhar. E o S&P 500 caiu 12%, né? E hoje eles não querem que o Trump vá embora. Então, assim, o que era? É a incerteza, esse cara, né, eu não sei o que ele vai fazer, quais medidas ele vai tomar. Então, assim, tem toda a incerteza que traz essa volatilidade. Mas os Estados Unidos são uma democracia muito sólida, com instituições sólidas, pesos e contrapesos sólidos, né? Então, lógico, coisas mudam, principalmente para os americanos, mas a ponto de impactar o Brasil é muito mais a volatilidade de curto prazo do que uma mudança de política mesmo, estrutural. Eu acho que a grande diferença para o Brasil será o ponto de vista americano ali em relação ao meio ambiente, que o Biden, essa é uma das maiores bandeiras do governo, da campanha do Biden, né? E ele já citou o Brasil algumas vezes, né? Falando sobre a Amazônia, sobre o desmatamento, etc. Mas, ao mesmo tempo, o Biden não é um candidato muito extremado. Então, é difícil imaginar o Biden tomando decisões como estabelecer tarifas contra o Brasil. Ele provavelmente ia fazer isso via instituições multilaterais e tentar chegar a um acordo. Então, eu acho que, do meu ponto de vista, é até positivo para o Brasil, porque você traz uma pressão a mais para o Brasil mudar a retórica em relação ao meio ambiente. Às vezes não é nem o que a gente faz, em muitas áreas a gente está fazendo muita coisa, está entrando em regras da OCDE, enfim, andando da maneira correta, mas a nossa retórica não muda, e a retórica conta muito, né? Então... o Trump, ele tem uma política mais, assim, isolacionista, né? Assim, e de defender mais os interesses americanos. Com certeza. Mas, né, é correto a gente dizer, assim, que no primeiro momento, no primeiro instante, se o Trump ganhasse, a Bolsa continuaria subindo, e se o Joe Biden ganhar, a Bolsa, provavelmente no curto prazo, ela deve sofrer, deve cair? Seria correto pensar dessa forma? Eu acho que a gente tinha hoje a maior incerteza hoje eu acho que o pior resultado é uma eleição muito acirrada. Por exemplo, a vitória do Biden, né?
só que com uma margem muito pequena. Por quê? Porque o Trump já deixou muito claro que ele vai querer contestar, que ele vai querer entrar nas cortes, que ele vai entrar com um recurso, e isso traz incerteza. Você não sabe ainda quem que é, você arrasta essa incerteza, né? E essa incerteza pode se arrastar até o fim do ano, até o começo do ano que vem, né? Pode ir parar na Suprema Corte. Então, esse eu acho que é o cenário que vai trazer maior volatilidade, se for uma vitória muito apertada e o Trump, né, acabar contestando a vitória. Se for uma vitória do Biden, eu acho que o mercado já está começando a precificar isso de uma melhor maneira. Se você me perguntar só um mês, eu falaria com certeza. Mas já está começando a precificar. Por quê? Porque esse ano também, o ano pandêmico, o que eles estão vendo? Toda essa discussão do pacote fiscal que sai todo dia. O Ibovespa caiu, porque pacote fiscal nos Estados Unidos, pacote fiscal nos Estados Unidos. Por quê? Porque os Estados Unidos fizeram um pacote fiscal de estímulos, assim como teve no Brasil. Esse pacote acabou, grande parte dele em julho. E existe um medo de que a recuperação não vai se sustentar no longo prazo, que vai ter um fiscal cliff, né? Que você dá muito, muito estímulo e depois zero, né? Porque os Estados Unidos, a gente sabe também que não é um governo de bem-estar social, então eles não têm benefícios. O benefício de seguro-desemprego é super baixo, ele tem um período curto de vigência. Então, assim, existe um medo do que vai acontecer com a população, né? E com as empresas, com os empregos, né? Se não for feito nenhum outro pacote. E basicamente, assim, todo mundo sabe que um pacote vai sair depois das eleições, ou seja independente seja democrata ou republicano. Mas quem está mais barrando pacotes maiores é o Senado republicano, são os senadores republicanos. Então, o que o mercado está começando a ver também é que há uma probabilidade de um pacote maior se você tiver uma vitória do Biden e uma vitória dos democratas no Senado, que era antes, há 3 meses atrás, o pior cenário possível. Né? Porque se você tem os democratas também no Senado, eles têm maior, eles têm a maioria e eles podem passar mudanças mais estruturais, né? Então, essas mudanças mais estruturais seriam principalmente o aumento de impostos, né? Então, eu acho que, assim, com certeza vamos ver volatilidade, mas eu acho que uma vitória do Biden, se ela não for muito apertada, ela tende a causar uma volatilidade imediata, mas depois, né, dar uma acalmada mais rápido do que a gente imagina. Legal. E como é que você vê essa guerra aí, China, Estados Unidos, né? A gente está vendo aí essa guerra aí por causa da tecnologia, Estados Unidos acusando a China de querer usar essa tecnologia para capturar dados, e agora a gente está vendo essa questão da vacina aqui no Brasil. Como é que você vê isso tudo? Assim, se você vê uma mudança, no caso, assim, porque a gente sabe, né, que o Trump ele tem um modo de conduzir a política muito parecido com o Bolsonaro aqui no Brasil. Assim, eles têm algumas ideias muito parecidas e tal. Como é que você vê essa guerra e se você vê uma mudança caso o outro candidato ganhe também, assim, em relação a essa guerra Estados Unidos-China? Eu acho que a gente tende no momento, eu acho que a gente está no pior dos mundos. Por quê? Porque, na verdade, não no momento, mas se tiver uma vitória do Trump, no sentido Brasil, guerra comercial, né, a gente estaria no pior dos mundos. Por quê? Porque provavelmente eles andariam mais no acordo que eles firmaram no começo do ano. O que dizia o acordo, né? Que a China está cumprindo mais ou menos. Que a China ia aumentar, do lado da China, eles iam aumentar a compra de produtos agrícolas americanos. Eles aumentam. O que está acontecendo? A gente está vendendo muito para a China, como nunca antes, produtos que iam para os Estados Unidos, tanto em razão das tarifas, quanto em razão do fato de que a gente está com a moeda muito desvalorizada. Se a China for obrigada por um tratado a comprar mais dos Estados Unidos, a gente perde isso. Logo no começo do ano, eu já estava lendo bastante sobre isso, que o agronegócio brasileiro, ele ia perder, né? Lógico, porque a gente compete com os Estados Unidos, a gente não pode esquecer disso, né? A gente é competidor dos Estados Unidos, a gente exporta soja, milho, algodão, suco de laranja, proteínas, tudo que os Estados Unidos exportam para a China, né? Então, e por que o pior dos mundos? Porque vamos dizer que eles andassem com esse acordo e a China, de fato, né, passasse a cumprir o acordo, mas não é um ambiente em que diminui a aversão ao risco causada por essa incerteza. Porque vira
mexe, o Trump muda de ideia, aí bane uma empresa chinesa aqui, aí a China bane um diplomata ali, e aí fica numa tensão sem fim. E essa tensão traz uma risco, principalmente olhando para emergentes, né? Então, é por isso que é o pior dos mundos, porque a gente tem um acordo que prejudica a gente, mas em um mundo onde esse acordo diminui a aversão ao risco, no fim, né, no net, é positivo para a gente, porque a aversão ao risco acaba sendo muito ruim para o Brasil e acaba trazendo uma volatilidade grande do mercado brasileiro, né, para o mercado brasileiro. Mas se a gente não tem nenhum nem outro, né, não parece ótimo, né? E eu acho que nesse sentido, nessa questão de guerra comercial, eu acho que a gente teria um maior resultado com o governo Biden, que não acho que vai acabar com as negociações, mas vai ser uma coisa mais acertada a nível internacional e menos combativa. E o fato de ser menos combativo, você diminui a aversão ao risco e diminui essas tensões diárias, né? Então, assim, temos um acordo, acabaríamos perdendo também, provavelmente, se houver algum acordo comercial, mas, pelo menos, a aversão ao risco diminui. E no governo do Obama, a relação China-Estados Unidos era muito mais tranquila, né? Os democratas, eles são, com essas políticas internacionais, bem mais afáveis do que os republicanos. Os republicanos, eles têm muito mais a visão é muito mais nacionalista mesmo. Então, é porque ele quer um acordo com a China, não é porque ele quer um acordo para ter comércio global, não, ele quer colocar taxa nos produtos chineses, mas ele sabe que ele também depende da China para comprar muita coisa. E ele sabe que só fazendo isso, ele prejudica o próprio americano. Ele está pensando no americano, uma política totalmente nacionalista. Os democratas são muito mais globalistas, né? Eles veem as vantagens de os Estados Unidos estarem em cadeias globais de valor, e eles usam muito mais instituições multilaterais, então usam muito mais, né, a OMC, usam muito mais a própria ONU, o CDE, então eles usam os próprios aliados, né? Então eu não acho que tem uma postura de, não, a China é ótima e tá tudo bem. Eu acho que eles se uniriam mais a outros países aliados, que não é o que a política republicana faz, né? E entrando agora um pouquinho, Raquel, no cenário doméstico, como é que você vê assim, a questão do déficit, né, fiscal, que deve passar aí 100% do PIB? Antes da pandemia, a gente estava com mais ou menos 75%, né? E agora está caminhando aí para romper os 100%. A gente sabe que tem países que têm um déficit acima de 100%, como é os Estados Unidos, mas a gente está falando de dólar, né? A grande tesouraria do mundo é os Estados Unidos. E como que isso vai refletir aqui no Brasil? O que você espera assim, em relação à aprovação de medidas? Como é que a XP vê hoje esse cenário aqui para o Brasil? Olha, eu acho que é muito diferente, né? A gente não. Eu acabei de escrever um artigo sobre isso para a Rico, né? Que é uma das nossas empresas aqui, né? Uma das plataformas dentro da XP, que o título era Brasil, você não é todo mundo, né? Porque a gente não pode comparar o Brasil com os Estados Unidos em termos fiscais, né? A gente pode se comparar numa coisa que ninguém compara, a produção agrícola. Ninguém compara, mas daí quando quer falar de política fiscal, todo mundo quer comparar, né? Então, por quê? Com os Estados Unidos ou com outros países desenvolvidos? Porque a gente não tem a credibilidade da moeda, a credibilidade fiscal, a credibilidade monetária que tem, né, o emissor da moeda global. Simplesmente não temos, né? Então, eu acho que essa questão, ela é muito... A gente esquece, né? O quanto isso é importante. E, assim, o brasileiro, todo mundo esquece muito fácil. O eleitor, todo mundo esquece as coisas muito rápido. Então, a gente esquece que a gente acabou de sair de uma crise que teve raízes fiscais. E quais foram as raízes da crise que começou, né? Que eclodiu 2014, que a gente foi uma das piores crises que a gente passou na história. Foi logo depois da crise de 2008, foram estabelecidas políticas importantes contracíclicas, né? Políticas que queriam reverter o ciclo de baixa do PIB ali de 2008, mas elas não foram retiradas. Então, logo depois a gente entrou num ciclo de boom de commodities, que é o que tudo indica que a gente está entrando agora, tá? As commodities estão explodindo. Essa é uma das razões para nossa inflação está sendo pressionada, porque as commodities estão muito altas, né? E o dólar também está fortalecido, o que é, de certa forma, uma dicotomia, porque
tá entrando dinheiro, a gente teria que ter o real apreciando, né? Mas o risco fiscal fala mais alto, né? Então, a gente tem o que aconteceu depois de 2009, que foram estabelecidas essas políticas, o governo ele alterou o ciclo, né? Políticas de gasto e mais gasto e mais gasto. Quando você aumenta, incentiva a demanda agregada, quando você não precisa, né? Quando você já está a pleno emprego, quando você não precisa, o que isso gera? Inflação. Porque ou você tem aumento de produtividade, e se você não tem aumento de produtividade, como que você ganha aumento de produtividade? Investimento em infraestrutura, investimento em educação. Você precisa ter um setor mais produtivo para que aquele aumento de preço ele compense, ele não seja uma inflação, porque você está comprando mais por aquele dinheiro, né? Se tudo tudo mais constante, o seu trabalhador é tão produtivo quanto, você joga mais dinheiro da economia, isso só gera inflação, né? E aí a inflação é um bicho difícil de controlar quando ele sai do controle, né? O Banco Central teve que subir juros e diversas outras políticas muito erradas de controle de preços, e aí depois de, né, de contabilidade criativa e de escolha de campeões nacionais para gastar mais dinheiro ainda, né? E programas que depois, para aumento de produtividade e investimento que nunca levaram a esses, nunca, né, cumpriram esses objetivos. Então, assim, essa crise teve essas raízes. Se a gente sair agora, então o que acontece? A gente vai sim aumentar a nossa dívida PIB esse ano por volta de 20 pontos percentuais. Comparado a países desenvolvidos, eles vão aumentar por volta de 30 pontos percentuais. Os emergentes por volta de 10. A gente está no meio. A gente está gastando muito mais do que todos os emergentes. E a gente tinha que se comparar com os emergentes, né? E a gente está gastando muito mais. O que foi bom está sendo assim, a gente também está saindo da crise muito mais rápido do que a maioria dos emergentes. Se a gente comparar com o México, assim, não tem nem comparação, o PIB no México vai cair 9% esse ano, o nosso vai cair 4,5%, provavelmente, né? Metade. Então, realmente, foram bem sucedidas as políticas. A questão agora é, o que a gente faz no pós-pandemia? Vamos virar a chavinha, que nem a gente virou em 2008, e mudar totalmente de política e virar uma gastança só, né? Sem controle de inflação, sem melhora de produtividade, sem melhora de ambiente de negócios? Ou a gente vai voltar para o caminho de sustentabilidade fiscal, né? E olhar como a gente poderia atrair investimentos de maneira... Porque investimento não falta, dinheiro não falta no mundo, né? O mundo, primeira coisa que eu falei, a gente está nadando na liquidez. Então, o que a gente tem que fazer é a nossa lição de casa. Então, cuidar da parte fiscal, né? Mostrar que a gente está caminhando. E é uma questão de sinalização. A gente não precisa fazer um corte de gastos enorme de hoje para amanhã, né? É uma questão de sinalização, que nem foi feito na reforma da Previdência, que nem foi feito com o teto de gastos. Se a gente dá uma sinalização negativa, que a gente vai continuar gastando, né? Isso, com certeza, esse é o nosso principal risco ao nosso cenário de recuperação, né? Se não fosse esse risco fiscal, a gente estaria ainda saindo de uma maneira mais rápida e mais robusta ainda, né? E como que esse risco fiscal não existe se a gente gastou todo esse dinheiro? Porque esse ano tá meio que café com leite, todo mundo sabe que a gente tem que gastar, é totalmente justificado, política contracíclica é justificado com uma crise desse tamanho. A questão não pode continuar depois que a crise foi embora, né? E assim, o que preocupa é porque, na verdade, a gente vê ali uma dificuldade do governo também em aprovar a reforma, né? Assim, fazer esse jogo de cintura ali com o Congresso e tal. Em algum momento a gente tem uma dificuldade ali, a gente não tem uma pessoa assim que lidera isso ali junto ao Congresso, junto ao Senado, de fazer esse jogo político, né? E assim, vocês acham, como que se vê assim, a questão das reformas? Vocês acreditam que a gente consegue aprovar alguma coisa? O Rodrigo Maia falou que vai criar uma agenda, né? Até porque tem recesso a partir de, acho que, dia 20 de dezembro, 22 de dezembro, uma coisa assim, acho que eles entram em recesso e ele ia criar uma agenda. Você acha que há a possibilidade da gente conseguir aprovar alguma reforma importante esse ano ainda? Olha, eu acho que esse ano, se a gente conseguir aprovar alguma reforma no sentido de viabilizar o teto de gastos, a gente já tá no lucro, né? O que seria uma reforma que, né, por exemplo, a PEC dos gatilhos, né? Na verdade, a PEC emergencial que teria os gatilhos dentro, né? Teria os gatilhos para acionar, né? Que são esses gatilhos? Eles estão previstos na PEC do teto de gastos, mas eles, da maneira como foi redigida a lei, eles não podem ser acionados, né? É impossível de acionar. Basicamente assim, você não pode gastar mais que o teto, mas se você gastar mais que o teto, você tem esses gatilhos acionados, mas você não pode gastar mais que o teto. Então, né, você fica nessa de não sabe o que fazer.
Então, na PEC emergencial poderiam ser incluídos esses gatilhos, que aí você, o que acontece? Você congela salários de funcionarismo público, você proíbe concursos, você pode, a ideia é trazer outros gatilhos que também não estavam ainda na PEC do teto de gastos. Então, trazer aí, por exemplo, a redução de jornada, né, para poder reduzir o salário. Então, tudo isso criaria um espaço, né, daí uma flexibilidade, porque o orçamento, como ele foi enviado, ele está super rígido, né, não cabe mais nada. Qualquer coisa que passa contra o que o governo acha, ou qualquer, por exemplo, agora o INPC, que é o indicador de inflação que corrige o salário mínimo, ele está muito mais alto do que o governo esperava, né? Então, isso já vai aumentar o gasto, ele vai fazer o que? Não tem dinheiro, né? Então, a aprovação dessa reforma já seria excelente. Outras reformas, reforma administrativa, tributária, eu acho altamente improvável. Eu acho que todas essas vão ser empurradas para o ano que vem. Mas se sair a emergencial, já é um ganho bom. Já estamos no final de outubro, né? Tem praticamente 45 dias, é bem difícil o prazo. Exato, tá tudo muito apertado. Tem eleições municipais, muito apertado. Ô, Raquel, por exemplo, lá na empresa, eu tenho uma indústria de plástico. E essa alta das commodities a gente acompanhou por causa do reajuste dos nossos fornecedores. Tudo subiu e tudo sumiu. Você não consegue achar matéria-prima para poder comprar. Papelão, plástico, eu pagava, por exemplo, R$ 5 num quilo de polipropileno, hoje está para R$ 11. E muitos atacadistas que a gente vende, todos eles falam que eles estão muito demandados, que eles estão vendendo muito mais do que vendiam antes da pandemia. Vocês preveem um cenário assim tão alavancado ainda para os próximos meses? Como é que vocês estão imaginando que a economia vai reagir? Então, exatamente isso que você está vendo bem o que está acontecendo, né? Porque a gente teve tanto um aumento, uma alta do dólar, que puxou insumos, né? Insumos básicos que estão com uma demanda muito acelerada da China, né? O que sugou muito da nossa, tanto da parte de commodities agrícolas quanto minerais mesmo, né? Base de muitos dos produtos industriais. E teve um descasamento. A gente está vendo um descasamento muito grande na indústria. Por exemplo, a indústria de automobilística está vendo muito isso também. Tá faltando peça, tá faltando insumo. E por quê? Porque o auxílio, as medidas de estímulo, tanto o auxílio emergencial quanto a parte de crédito para empresas, etc., elas ajudaram muito. E assim, o auxílio emergencial, ele dobrou a renda de muitas famílias, né? Sim. Ele aumentou muito a renda de muitas famílias. E aí, o boom no consumo foi muito alto. Com juros baixos, por exemplo, juro baixo, ganhando mais, a galera quer comprar. Vai comprar carro, vai comprar comida, vai comprar... Então, assim, tá tendo um descasamento muito grande. Então, você teve também algumas indústrias, por exemplo, a indústria automobilística voltou antes de muitas indústrias que eram as indústrias que produziam os insumos para a indústria automobilística. Então, você tem um descasamento total. Ainda mais a demanda está aquecida por essas medidas de estímulo, né? Então, a nossa visão é que, assim, parte disso deve equilibrar nos próximos meses. Primeiro, porque a demanda vai baixar, porque muitas dessas pessoas já consumiu o que ela tinha ali de consumo, que foi um consumo reprimido durante os primeiros meses da pandemia, que veio tudo junto, já consumiu. Parte porque o auxílio emergencial vai acabar, né? Agora, inclusive, o auxílio emergencial já diminuiu, então as pessoas já estão cobrando um pouco menos, né? Parte porque a gente também imagina que o dólar deu uma arrefecida, né? Se a gente conseguir não fazer, e aí o lado fiscal, a questão é, as pessoas me perguntam, mas dá para a gente fazer uma reforma, uma coisa positiva? Se a gente não fizer nada negativo, a gente já está no lucro. Se o Brasil não errar mais no lado fiscal, tudo indica, o dólar não era para estar onde ele está, estruturalmente, ele está no lugar errado, ele tá muito valorizado. Sim. Né? Tempo a gente teve uma moeda sobrevalorizada, era para o dólar estar mais caro e ele estar mais barato, porque a gente tinha uma taxa de juros muito alta, que atraía dinheiro para a taxa de juros. Sim. E agora, ao contrário, agora a gente tem um risco fiscal tão grande que está descolando da realidade que era para estar o câmbio. Né? Então, a gente imagina que a tendência no nosso cenário base é que o fiscal não é que vai
mas não vai piorar, né? Isso vai fazer com que o dólar dê uma arrefecida, a demanda vai desaquecer pela saída desses, no final do ano, né? Pela retirada desses estímulos e a questão da oferta e demanda da indústria também vai começar a, né, reequilibrar. Hoje a gente vê as pessoas também assim, mais dispostas a fazer financiamento, porque a taxa de juros também está num patamar muito baixo, né? Exatamente. 2% ao ano. E como é que você vê essa questão de taxa de juros, inflação aí no médio e longo prazo? Então, a gente vê, assim, por causa da ociosidade da economia, né? Ou seja, o desemprego alto, né? Muitas fábricas ainda com estoque, né? Então, tirando, né? A gente tem uma grande produção, mas ainda tem uma capacidade ociosa grande na indústria também, né? E principalmente o desemprego, a gente vê que o que está acontecendo, né? A inflação, por mais que a gente veja a inflação alta para o produtor e nos alimentos, por exemplo, os alimentos é o que é o atacado que passa para o varejo. Por quê? Porque os supermercados passam e as pessoas compram, porque aquilo é bem de primeira necessidade. Já o restaurante, ele não repassa, né? O restaurante, se ele repassar, ele não vende, então ele não repassa. Muitas lojas também não repassam, né? Gente que não está repassando. Por quê? Porque isso é o que a gente chama que é a capacidade, o hiato do produto. A gente ainda está a gente está produzindo no Brasil muito abaixo do que a gente poderia estar produzindo, né? O desemprego está muito alto. Então, por exemplo, casos anedóticos, eu conversando com um cliente que falou assim, eu tenho muitos imóveis e tal, e eu não tô. Tem muita gente que fala que se eu corrigir o aluguel pelo IGPM, que é outra coisa que não faz sentido nenhum ser corrigido pelo IGPM, porque o IGPM é um índice de preços ao produtor, né? É atacado e não faz sentido. Tem dólar, tem IPA agrícola, tem IPA industrial dentro do IGPM, né? Por que isso tem que ser? E aí, basicamente, o que explica que é usado para aluguel é porque ele é do dia 20 ao dia 20. Então, ele é um bom, ele capta uma boa data para se ajustar contratos. É uma maluquice, né? E ele tem um peso grande do dólar. Então, do nosso passado de inflação alta, as pessoas têm medo, né? Querem indexar tudo ao dólar. Então, o que essa pessoa me falou foi, olha, as pessoas falaram que se eu for ajustar, elas não têm condições de pagar, porque elas estão com uma renda muito menor, uma é empreendedora e o lucro caiu 30%, a outra está trabalhando menos, está com o salário cortado. Então, o que ele vai fazer? Ele não vai repassar. Ele não vai não vai dar esse reajuste, porque senão a pessoa sai. E aí ninguém vai dar aluga. Então, é muito... É difícil, né? Por isso que você trava. E aí o que acontece? O Banco Central, nisso tudo, está olhando para essa ociosidade da economia e para as expectativas de inflação ancoradas. Ou seja, ele olha lá e fala assim: olha, ninguém acha que a nossa inflação vai acabar além da nossa meta, que esse ano é 4 e o ano que vem é 3,75. E a atividade está muito fraca. Eu não vou subir juros agora, porque toda essa galera que está comprando o crédito, que está movimentando a economia, vai desacelerar. E eu não tenho que desacelerar a economia agora. A gente vai contrair quase 5%. Né? Então, realmente, a gente tem o Banco Central a nossa visão é que ele deve manter a taxa de juros em 2% até mais ou menos o meio do ano que vem, quando ele deve começar a subir gradualmente, terminar o ano que vem em 3%. Entendi. Uma última Que bom, pergunta. Karine, você fez pergunta lá, ó, Emília, tá vendo? Nós vamos pegar as perguntas para passar aqui para a Raquel. Só para encerrar aqui assim, a nossa parte aqui, depois a gente vai entrar nas perguntas. Do lado de investimento, né, a gente que trabalha aí voltado para poder montar um portfólio para o cliente, uma preocupação muito grande que a gente tem é descorrelacionar os ativos, de buscar uma diversificação para poder mitigar o risco do cliente, otimizar o ganho dele no médio e longo prazo. Eu queria que você falasse um pouquinho, Raquel, sobre a importância da diversificação. E aí depois eu já queria passar para as perguntas. Legal. Olha, eu acho que assim, a diversificação, quando muita gente me pergunta, né, onde é melhor, onde eu tenho menos risco, como é que eu faço hedge do risco, eu compro ouro, eu compro isso, compro aquilo, eu sempre digo, se você não for um trader, assim, se você se não for um gestor, você faz isso da vida, a melhor maneira de você redear a sua carteira, de você diminuir o risco, é diversificando. Porque hoje a gente tem
E eu gosto muito de gestores, né? Normalmente, pessoalmente, eu opto por deixar o meu dinheiro com gestores em fundos do que eu mesma fazer investimentos em ações específicas ou em títulos específicos, papéis específicos. Eu prefiro ter com gestores porque eu acho que eles olham para isso o dia inteiro e eles sabem muito mais do que eu, mesmo que eu esteja acompanhando a economia, né? Eles sabem muito mais a oportunidade, onde sair, onde entrar, né? Então, eu acho que assim, como que a gente diversifica a quantidade de gestor que a gente tem hoje disponível, né? E a quantidade de estratégias. Então, por exemplo, você tem fundos quantitativos, que são aqueles que estão olhando, pegam dados, né? Dados de 300 anos atrás e fazem já descorrelação, tentam achar ativos totalmente descorrelacionados usando a matemática, né? Usando algoritmos e tal. Eu gosto de fundos quantitativos. Daí a gente tem outros fundos que olham as variáveis macro. Então, eles vão olhar para onde vai a inflação, para onde vai os juros, o que eu posso comprar aqui que faz sentido. Aí você tem aqueles outros que estão olhando para a renda variável, né? Que aí tem o long short, tem o long only, eles vão olhar, e aí tem aqueles que olham para internacional. Então, eu acho que assim, a melhor carteira, na minha opinião, é aquela carteira que tem de tudo um pouco mesmo, né? E de tudo um pouco de boa qualidade, óbvio, não vai comprar assim, né, qualquer coisa que vê pela frente e tudo mais, mas eu acho que só para poder, né, diversificar. Mas eu acho que assim, aquela carteira que é, por exemplo, eu tive muitos clientes que falavam assim, eu tenho 100% de renda variável, porque a bolsa está me dando muito dinheiro, por que eu vou entrar? Lembro de um cliente que eu falei assim, entra nesse fundo multimercado. Ele falou, não, mas o multimercado não investe só em renda variável. Eu falei, não, eu quero só renda variável. Eu falei, olha, é perigoso, porque agora está numa alta. Quando estiver numa baixa, você vai perder dinheiro. E eu não sei quanto demora para voltar. Porque é isso, por mais que a gente tenha uma visão construtiva de bolsa, e a gente tem muito, e a gente acha que tem que investir mesmo em bolsa, não é para investir tudo em bolsa, né? E se você está investindo, a gente tem uma carteira DNA, que é do nosso perfil mais é o visionário, né? Que é só renda variável, mas daí não é só bolsa, né? Você tem só renda variável, você tem fundos diferentes, estratégias diferentes dentro da renda variável. Você tem doméstico, nacional. Então, não é só que você está lá só no Ibovespa, né? É muito diferente, né? Então, enfim, eu acho que a gente tem a melhor proteção é certamente a diversificação. Sim, e é interessante ver assim, que com a crise, o negócio de assessoria ele cresceu, porque eu acho que as pessoas ficaram mais preocupadas, eu falo que assim, toda crise tem aquela questão, né? Enquanto uns choram, outros vendem lenço, enfim, tem oportunidade, né? Mas assim, o negócio de assessoria ele cresceu, eu acho, de forma geral, porque eu acho que as pessoas ficaram mais inseguras em relação a administrar os seus investimentos e a gente também já não tem mais um cenário onde a gente tinha uma taxa de juros onde a pessoa podia ficar confortável em estar investida ali num CDB, numa renda fixa. Então, hoje as pessoas, mesmo as muito conservadoras, eu tenho visto essa mudança no perfil de alguns clientes que tinham um perfil muito conservador, mas que agora, com a Selic a 2%, eles aceitam assumir mais risco também, porque também, para eles, é muito pior ficar ganhando 2% ao ano. Então, a gente vê essa mudança e a importância realmente da assessoria, porque, infelizmente, o tema de finanças no Brasil, né, de planejamento, enfim, ainda é muito embrionário. Agora parece que vai começar a ter nas escolas matérias específicas voltadas para esse tema, mas até então a educação financeira no Brasil ainda é um tema assim que a gente, né, não vê assim, as pessoas conhecendo e sabendo tanto a respeito, né, Raquel e Clarissa. Certamente, é um tema que precisa estar mais em voga, com certeza. As pessoas estão mais preocupadas, né? As mulheres estão mais preocupadas também em entender mais de investimento, porque até então os maridos faziam alocação, investiam, mas hoje a mulher está sendo muito protagonista. Eu vejo isso acontecer. A mulher está mais empoderada realmente. Ela está mais preocupada em entender para que ela mesma consiga administrar os seus recursos. Com certeza. Eu acho que também houve até uma inversão em determinadas famílias que a mulher que passou a contribuir mais com a renda do que os homens, exatamente por causa do desemprego que ocorreu, e elas se reinventaram rapidamente com pequenos negócios, estão aí gerindo, né, as finanças, e por isso que é tão importante a gente saber um pouquinho. Raquel, antes de você passar as perguntas, outro dia meu marido comentou uma frase que eu gostei muito, que é o seguinte: errar cedo e errar pouco, que é um bom conselho
para quem quer entrar aí no mercado de investimentos, porque quando a gente é mais jovem, você pode errar um pouco mais, porque talvez o tempo você tenha para consertar. Quando você já está na média idade, você já não pode arriscar tanto, porque talvez você não tenha o tempo para poder recuperar os investimentos. E quando você arrisca muito, você corre o risco de errar mais. Você acha que é um bom conselho? Eu acho, né? Mas eu acho que é difícil, né? A gente ter um. Eu acho que é tudo muito relativo, né? Quando você tá mais velho. Se eu diria, talvez eu diria isso para o meu avô, que tem 93 anos, né? Certamente. Então, não iria pegar, por exemplo, o meu avô, outro dia comprou um imóvel, né? Pegou quase todo o dinheiro e comprou um imóvel. E todo mundo, mas como? Mas você tinha que investir. Eu falei, gente, eu não vou pegar, assim, primeiro, ele tem todo o perfil dele super conservador, não tira o dinheiro da conta corrente, praticamente. Eu falei, é melhor, porque ele vai ter um imóvel e ele vai ter a renda desse imóvel todo mês. Ele não tem o tempo para esperar o rendimento, para correr o risco, não tem. Então, assim, se ele conseguiu comprar o imóvel e conseguiu achar um inquilino, maravilhoso, porque ele vai ter ali o dinheirinho dele todo mês, entendeu? Ele não está sujeito, mas assim, ele tem 92 anos, né? Sim. Eu acho que aí depende, eu acho que quando eu tinha uma visão, quando eu comecei a trabalhar aqui, que previdência, eu falava, não, mas previdência você não pode tomar muito risco, porque afinal de contas é previdência, é o dinheiro que você tem que usar para a sua aposentadoria, mas na verdade é completamente contrário, né? Porque, em teoria, se você fez uma previdência cedo, ou mesmo, né, sei lá, 40 anos, por exemplo, 50 anos, provavelmente a gente vai viver e trabalhar cada vez mais hoje, né? Então, você tira a sua previdência, você deixa a sua previdência 25 anos, e você coloca com 50 e tira com 75, né? Você tem 25 anos, né, para tomar. Você pode tomar risco. Você não tem que tomar todo o risco, você tem que tomar um risco inteligente, né? Você tem que respeitar o seu perfil. Mas, assim, você não tem que ficar pensando de, mas esse dinheiro vai ser o que vai bancar minha aposentadoria. Sim, mas daqui 25 anos, né? Então, eu acho que é importante, eu gosto do conselho, mas eu acho que vai depender muito do que você, do objetivo desse seu dinheiro, né? Porque, por exemplo, se eu tenho, muita gente me pergunta, eu tenho meu dinheiro nos fundos DNA aqui da XP que eu gosto muito, é um fundo de fundos. E aí me perguntam, mas qual perfil você tem? Eu falei, eu tenho um dos mais conservadores e o outro médio, né? São 7 perfis, eu tenho o número 2 e o número 3. E aí falaram, poxa, mas por que você não toma mais risco? Eu falo, olha, porque eu gostaria, não é o meu perfil, assim, eu não ligo de perder dinheiro. A minha questão é, eu não posso, porque o objetivo que eu tenho com esse dinheiro, eu preciso gastar ele daqui a um ano. Então, não é inteligente eu tomar risco com o dinheiro que eu preciso daqui a um ano. Então, assim, já a minha previdência tá no mais arriscado, né? Porque eu não vou usar daqui a um ano. Então, é importante a gente ter também noção do objetivo que a gente tem com aquele dinheiro, né? E ser sincero com a gente mesmo, com aquele objetivo. Porque senão, a gente vai acabar saindo no pior momento, né? Então, por exemplo, tinha muita gente que usava crédito privado para liquidez, né? E aí, quando deu o FUE que deu aí, o FUA que deu no mercado de crédito privado no final do ano passado, muita gente foi reclamar com o assessor de que aquele crédito era ruim, o fundo era ruim, mas não era isso. A questão é, o seu objetivo, liquidez diária, assim, se é o seu caixa, você não tem que ter ele no fundo de crédito privado. Porque por mais seguro que ele seja, ele é volátil. Então, a empresa, aquele fundo não quebrou de jeito nenhum. Mas se você precisava tirar amanhã, você tirou no pior momento, né? Se você precisou tirar no momento de queda, você perdeu dinheiro, né? Então, não é o lugar que você deveria estar, né? Eu acho que a gente tem que muito fazer essa reflexão quando a gente faz investimentos. Isso aí. Larissa, você quer ler as perguntas aí pra gente? Eu leio. Bom, a primeira pergunta foi da Karime, que é uma querida Maria Bonita. Eu gostaria de saber a opinião da Raquel sobre o fundo imobiliário AgroRiso Terrax, lançado recentemente, o IPO. Olha, eu infelizmente não consigo responder essa pergunta, porque eu ali na equipe de economia, na verdade, eu nem poderia falar sobre produtos, né? A gente fica bem separado ali. Na verdade, assim, né? Ele é um fundo voltado para obtenção de renda de capital, que vai ser oferido através de aquisição, de venda, arrendamento de imóveis rurais, né? Destinados à produção agropecuária. Assim, se a gente vê que a agropecuária, que o agro no Brasil é algo que realmente puxa, né? Aí o PIB, o crescimento, então é um fundo promissor, assim, é um fundo, e na verdade ele é um fundo
diferenciado no mercado, né? Assim, a gente não tem nada parecido, ele é o único fundo que tem essas características. Então, assim, a gente teve um outro fundo também que foi o Quasar Agro, só que ele era para comprar galpões, né, para estocagem, para fazer silos, enfim, grãos, na verdade a Quasar ela teve uma dificuldade de adquirir os imóveis, e aí por isso o fundo ele não trouxe a rentabilidade que a gente aguardava, mas ele quando foi lançado foi realmente assim, uma grande expectativa foi gerada em cima desse fundo, mas nesse caso do Agro Risa Terrax, ele tem uma outra pegada ali que é um pouco diferente da Quasar, que era só na aquisição de galpões. Então, assim, a gente vê com expectativa muito positiva em relação a esse fundo, até porque ele é um fundo que tem realmente uma estratégia diferente dos demais, então a gente acredita muito nesse fundo. O Karime também, a Emília, a Patrícia Caires, e agora eu fiquei sabendo que recentemente a Fernanda também faz parte do time da Aspen. A Fernanda é Maria Bonita lá do Sion, Emília. Espetacular, fiquei muito feliz de saber que ela está aí com vocês. Não, outra, ela, Fernanda Coutinho, ela está com a gente também. Pois é. E então, Karime, só ligar para os meninos aqui também e conversar sobre isso, né, Emília? Que aí vocês explicam também mais sobre esse fundo. Mas temos a tempo perspectiva ainda é para super pergunta? positiva. Tem uma outra pergunta aí, Clarissa, você pode fazer mas temos tempo para perguntar? Vamos, a gente encerra 7h30, que são 7h20, a gente começou um pouquinho atrasada. Então a Carolina está perguntando qual a expectativa da Selic inflação para os próximos 5 anos. Vale a pena aplicar em papéis pré-fixados para este prazo? E qual a sua avaliação sobre COI e F2? COI e F2, olha, você pode deixar que eu respondo. Então, tá bom. Eu vou falar que as perguntas sem ser os produtos, a Raquel responde. Exato, eu deixo para a Emília responder aí sobre os produtos. Ótimo. A expectativa Selic em 5 anos é difícil, né? Ainda mais com toda essa incerteza, né? O que eu diria que no cenário base, que é um cenário que assim, o fiscal não deteriora muito, a gente continua meio que nesse. Assim, a gente não piora, mas não melhora, né? A gente vai, né? Então, esse é o nosso cenário base, a gente imagina a inflação retomando e chegando à meta, né? Então, a nossa meta, ela está diminuindo, esse ano é 4%, o ano que vem é 3,75%, aí 3,5%, 3,25%, então a gente imagina a meta chegando, sim, a 3,25% em 2022, né? Ao final de 2022, com a Selic aí entrando num território neutro. O que é o território neutro da Selic? Ele é aquele território que não está nem estimulando a atividade para fazer com que a inflação suba, e nem desestimulando para controlar a inflação para que ela não suba, né? Então, ele é um neutro. Hoje, a gente está em território estimulativo. Um território neutro da Selic, com um ambiente fiscal mais ou menos sob controle, ele está por volta de 6%, né, em termos nominais, o que daria uma Selic mais ou menos 3% real, né, que seria a Selic menos a taxa de inflação. Então, é mais ou menos onde a gente vê a Selic. Num cenário adverso, que seria onde o fiscal piora, não apocalíptico, né? Não piora totalmente, mas piora, aí o Banco Central tem que subir juros antes, a inflação sobe mais, a gente já vê uma Selic a mais ou menos 7%, né? E uma taxa de inflação mais alta, acima aí da meta, né? Provavelmente em 4%, que é um cenário, né, pior, com uma Selic de 7 ou 8 potencialmente, né? A depender de quão deteriorado é o fiscal. Mas o nosso cenário base aqui é que a Selic ela estaciona aí num território de mais ou menos 6%, né? Aí mais ou menos para os próximos 5 anos. O papel pré-fixado para esse prazo, ele vai depender muito, tá? Do rendimento dele, porque 5 anos já é um prazo um pouco mais alto para um momento de incerteza. Então, assim, não é que a gente acha que a inflação vai galopar até em 5 anos, vai chegar em 15%, mas se você tem um papel prefixado que é muito ali no limite do que está pedindo o mercado para o título, ali na curva DI, talvez ele seja um pouco arriscado. Na minha opinião, faria mais sentido ou um prefixado de duration mais curta, então alguma coisa como 2021, 2022, né? Que a inflação ainda está sendo muito segurada pela própria ociosidade da economia, né? E a gente tem uma grande subida da taxa Selic,
ou um título híbrido, né? Um título de inflação, que vai valer bastante a pena agora, porque o mercado está precificando quando você olha para a curva, né? E aí, assim, a curva de juros é o que o mercado está vendo que é onde vai estar a Selic, né? Só que para a Selic estar rendendo anualmente aquele valor, por exemplo, em 22, ela tem que estar naquele momento mais alta ainda, porque ela tem que estar rendendo aquele valor em um ano, né? Então, assim, o mercado já está precificando que a Selic vai estar mais ou menos em 4, acho que eu olhei esse dado ontem, se está 4 ou 5, mas assim, muito mais alta do que a gente espera o ano que vem, né? Então, aí estão surgindo boas oportunidades, mas os títulos de inflação, eles são um pouco mais seguros, que eles vão te pagar e o IPCA mais alguma coisa. Complementando aí o que a Raquel disse, assim, o que a gente fala? Quando o céu está um pouco cinza, assim, a gente tem muitas oportunidades. Quando vem o céu de brigadeiro, as oportunidades também já passaram. Porque muita gente fala assim, vou esperar sair a reforma e tal, depois eu faço investimento. Mas aí as oportunidades que tinham, elas já passaram. Então, assim, hoje, o que acontece? O pré-fixado, lógico, vai depender muito da taxa que você vai ter para ver se faz sentido ou não. Hoje tem taxa de... Hoje tinha taxa de 9,45 para 2025. Faz sentido aplicar? O que a gente tem que imaginar é o seguinte, né? A Raquel está falando que dependendo, assim, lógico, né, do cenário que a gente tiver, talvez a Selic esteja em 6% daqui a 5 anos. Quando a gente olha o DI futuro, porque uma coisa é a Selic, é o que a gente tem hoje. Outra coisa é a precificação da Selic no futuro, que a gente chama de DI futuro. Então, quando a gente olha o DI futuro, assim, a gente não vê uma taxa de 9,45 para 2025. O mercado não precifica isso. Então, existe ali um prêmio de risco? Existe. Só que, assim, a gente que trabalha no mercado, a gente se preocupa muito com a diversificação. Quantos por cento da minha carteira eu deveria colocar no investimento pré-fixado? O IPCA, como a Raquel disse, assim, ele vai te trazer um conforto a mais, porque independente de qualquer cenário, você vai estar garantindo um juro real acima da inflação, porque ele vai te pagar a inflação e um cupom pré-fixado acima da inflação. Então, assim, ali você vai ter uma tranquilidade, porque se a Selic subir, é porque a inflação foi pressionada também. Então, provavelmente, a inflação vai estar no patamar mais alto e isso vai trazer mais conforto para essa aplicação. Em relação à pergunta também sobre qual a sua avaliação sobre COI e FIIs, o que acontece? O COI, ele é muito usado no certificado de operação estruturada, ele é muito usado em países de primeiro mundo, enfim, assim, que já estão acostumados com esse tipo de investimento há mais tempo. Aqui no Brasil, ele é mais recente, mas depende do COI, porque tem COI de tanta coisa hoje no mercado, assim, e depende do tipo de COI que você vai fazer. Então, assim, eu gosto sempre de montar uma diversificação de COIs na carteira do cliente. Hoje tem COI de prata, porque a prata está sendo colocada aí como novo ouro do mercado. A prata não é usada mais só como joia, mas sim como componentes eletrônicos para fabricação de roupa, material cirúrgico. Então, tem COI atrelada à prata, que pode gerar uma rentabilidade até o triplo do que a prata render aí em 5 anos. Tem COI ligado a empresas preocupadas com o meio ambiente, que é o ESG. Enfim, tem COIs internacionais. Tem COI de tudo quanto é jeito. O que tem que avaliar é se o cenário para aquele COI é favorável e montar uma diversificação, uma carteira de COIs diversificada, que eu acho que é o que faz mais sentido. Em relação aos fundos imobiliários, sim, a gente acredita muito nesse investimento, ainda mais numa Selic a 2%, você garantir ali um aluguel, seja de 6% até 8%, porque tem muito fundo imobiliário que paga um aluguel livre de imposto de renda, que pode variar até 6%, 8%, cai líquido na conta da pessoa, também faz todo sentido. Os fundos imobiliários, eles perderam muito valor, de dezembro para cá eles vieram perdendo valor, na pandemia eles se desvalorizaram e não voltaram ainda. Então, a gente acredita muito nesse investimento também, claro que tudo dentro de uma diversificação. Quando a gente monta um portfólio para o cliente, a gente fica muito preocupado em quantos % da carteira do cliente eu estou alocando em cada ativo, para que eu não pese muito o risco da carteira do cliente e que, ao mesmo tempo, eu mantenha uma diversificação que vai fazer sentido para ele ali no médio e longo prazo. Investimento nunca deveria ser olhado no curto prazo, mas sempre médio e longo. Embora a gente diversifique ali, coloque curto, médio e longo, porque o curto prazo é a reserva de emergência do cliente, ele nunca deveria ser olhado a curto prazo, porque no curto prazo realmente tudo fica muito mais complicado. O curto prazo tem que ser liquidez.
Eu acho que você tem que associar a curto prazo à liquidez. E aí isso vai fazer sentido para você. E brasileiro gosta de curto prazo, né, Emília? Pois é, mas Exato, investimento não é isso, né? Não é aquela coisa, não é que você vai ficar milionário ali investindo, vai, não faz mais nada, não trabalha, vai ficar lá sentado. É diferente, o investimento ele é uma você manter, você valorizar o seu patrimônio, né? Você manter o valor real e valorizar o seu patrimônio, otimizar o patrimônio que você está construindo ao longo da vida. E aí você tem o caixa, né? Que é a reserva de emergência, que é o caixa. Então, por exemplo, se você trabalha, se o seu ramo de trabalho é um lugar que você recebe muito dinheiro de vez em quando, né? Picadinho, né? É muito dinheiro uma vez por ano, né? Você precisa de um caixa, você não vai tomar todo o risco nisso, porque esse é o dinheiro que você gasta no dia a dia, né? Então, com certeza, Miriam tem toda a razão. Infelizmente, eu preciso ir. Então, eu vou despedir aqui também, quero agradecer a Raquel, a Clarissa pela presença. Foi muito importante ter a participação de vocês nessa segunda edição do Saia Justa de Finanças. O ano que vem a gente espera poder fazer essa edição presencialmente, com a presença de mulheres aí, nossos clientes ou não, mas a gente espera que o ano que vem a gente consiga fazer num formato onde a gente possa estar ali tete a tete com o público feminino, né? E o público masculino também que quiser participar. Quero agradecer também o público masculino que participou hoje do evento, achei muito bacana. Obrigada aí pela participação de todos. Obrigada, gente. Foi um prazer. Eu que agradeço o convite. Prazer foi nosso. Gente. Obrigada, Clarissa. Obrigada, Raquel. Obrigada, beijo. Tchau. Boa noite para todos. Boa noite.